Vamos virar o jogo. A semana de conteúdo da série O Chamado começa agora. A oportunidade de você mudar de vida com essa profissão. Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula da série O Chamado. É isso aí. Hoje o tema é corte e degradê. Hoje vai ficar claro para você que não é dom, é técnica. Nosso modelo já está aqui preparado. Você vai ver todo o passo a passo desse degradê. Tem a lousa aqui para a gente passar a teoria, para de uma vez por todas você entender o corte mais difícil que tem na barbearia e você dominar essa técnica, para você não ficar aí suando, para você não ficar aí passando raiva e pensando em desistir por não dominar o degradê. E eu quero que você entenda o propósito de todo esse evento, né, dessa semana de conteúdo, o propósito de eu estar dando aula para vocês, de eu estar ensinando vocês. E o grande propósito disso é que a minha grande missão é ajudar você que está começando do zero, que é iniciante, a mudar de vida com a barbearia, dominando todas as técnicas. Então, a minha grande missão aqui é isso, é te ajudar a ser um barbeiro que domina todas as técnicas, e você vai ver hoje que isso é possível, através do passo a passo do degradê, e através disso, você dominando todas as técnicas, você se torna um barbeiro profissional ao nível de realmente mudar de vida com essa profissão. Não é só ser um cortador de cabelo, mas é entender o caminho para você mudar de vida. Você vai ver que na próxima aula nós vamos falar sobre isso, o caminho para você realmente mudar de vida com essa profissão. Então, na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre o primeiro corte, os movimentos, o que você tem que entender. Hoje é o corte mais difícil da barbearia, que é essa parte do degradê, para você entender as marcações, como tirar a linha da zero, como trabalhar no degradê, o movimento com a máquina, o movimento com os dedos, para realmente você dominar isso rápido, fazer um degradê rápido. E na próxima aula você vai entender como você construir algo com essa profissão de barbeiro que mude a tua realidade, mude a tua vida. E para começar já essa aula já com tudo, com força total, o nosso modelo hoje aqui é o Eduardo, tá? Eu não sei se você lembra do Eduardo, mas para quem não lembra, o Eduardo ele participou da série O Chamado, a primeira temporada. Ele foi um dos alunos dessa primeira temporada. Ele chegou no segundo dia de aula nessa primeira temporada. Depois que eu fiz o chamado nas redes sociais para quem quisesse vir, ele veio. E a história dele é uma história muito impactante. Não sei se você sabe, hoje o Eduardo ele faz parte aqui da equipe de barbeiros aqui do Estúdio Barbosa. E você vai poder conhecer essa história agora, já para começar essa aula com força máxima, com tudo. E você vê que realmente é possível. Até para você que já desistiu. Tem pessoas aqui que já desistiu, eu sei. Pessoas que desistiu lá atrás, achando que não dava, que não era para ela essa profissão, que ela não conseguia dominar, que isso é para quem tem jeito, para quem tem dom, e largou lá atrás e está aqui hoje, voltando a acreditar que a barbearia é para si. Essa história vai impactar a tua vida e eu fiz questão de ele estar aqui conosco. E aí, Eduardo? Primeiramente, muito obrigado pela sua presença aqui, né, por ser modelo hoje, por estar aqui somando aí com essa galera. Eu quero que você conte um pouquinho como que foi, né, lá atrás, quando você começou, o que te fez desistir, como que foi as dificuldades? Bom, fala pessoal, há 4 anos atrás, como o Barbosa falou, eu fiz um curso de barbearia. Eu vendi uma moto que eu tinha na época e consegui investir nos melhores equipamentos disponíveis naquela época. Porém, durante o processo, né, de aprendizado, eu tinha muita dificuldade com o degradê. E qual que eram os teus melhores equipamentos? Eu tinha Magic Clip, Cordless, a Detailer Cordless também, todos os equipamentos da UAU, top de linha que a gente conhece hoje. Isso há 4 anos atrás, eu já tinha. Era o começo ainda das máquinas sem fio, né? Era bem caro as máquinas e eu tinha todas. E eu não conseguia ter um bom resultado no degradê, porque eu usava, cada corte que eu fazia, eu experimentava uma técnica diferente, e nisso eu não conseguia um bom resultado em nada, a marcação da zero não saía, o degradê não ficava limpo, e aquilo foi me desanimando. Eu não tinha firmeza em nenhuma técnica, sabe? E aquilo foi me desanimando. Toda hora você testava uma nova técnica? Todo corte que eu fazia, eu usava uma técnica diferente, achando que um milagre ia acontecer, que uma técnica X ia... Mas por que tu usava? Porque tu não conseguia dominar e aí tu tentava outra? Como é que era? Explica melhor isso. Exatamente. Eu não focava em uma técnica só para dominar aquela técnica. Eu não tinha esse suporte que eu tenho, né? Esse ensinamento que você tá tendo hoje, de uma pessoa falar para você, ó,
foca numa técnica só, insiste numa técnica só. Eu não tinha isso. Então eu ficava pulando, mudando as técnicas e não conseguia dominar nenhuma e isso fazia com que eu não desenvolvesse. E foi onde eu acabei desanimando. Meu irmão era o meu modelo na época, eu judiei muito do meu irmão. Demorava muito? Demorava cerca de 2h30, 3 horas, não tô brincando. 2h30, 3 horas pra fazer um corte de cabelo e quando terminava tava horrível. Então imagina a decepção que eu tinha. Ficava muito nervoso na hora, tipo assim, qual que era o teu sentimento nessa hora, quando você tava teu irmão ali, né, acreditando em você, deixando você ser modelo, ele, tomara que esse cara vire barbeiro que eu não corto mais cabelo, não pago mais o corte. Ali, mas você, tipo, tendo alguém que confiou pra você cortar, você com as máquinas top, então não tinha como colocar desculpa na máquina. Isso. E aí, como que era esse teu sentimento de você estar ali, não conseguir desenvolver a técnica, demorar às vezes 2, 3 horas, ficar nervoso, às vezes suando ali? Qual que era esse sentimento? Era um sentimento horrível de incapacidade. Como ele falou, né, meu irmão confiava em mim, passava horas ali na cadeira e eu machucava ele de tanto esfregar a máquina e o resultado no final das contas não saía bom. Era um sentimento horrível, eu me sentia incapaz. Eu botei na minha cabeça que isso não era pra mim, que era pra quem tem dom, pra quem tem talento. E foi onde, infelizmente, eu desisti. Chutou o balde. Vendeu as máquinas? Vendi as máquinas a preço de banana na época. Dei de graça praticamente as máquinas. E é isso, desisti e agora eu tô... Eu lembro que esse cara, ele chegou na barbearia, que ele ia na barbearia, quando a gente era lá no posto. Ele cortava lá e ele chegou e falou, cara, eu desisto, eu vou abrir mão de tudo, isso há 4 anos, quase 4 anos atrás. Vou vender as máquinas, gente. Caraca, velho, não, mano, continua, não, já era. Não é pra mim não, isso aí é pra quem tem dom, isso aí é pra vocês aí. E pra nós naquele momento foi algo até frustrante, falando, pô, alguém de perto não tá desistindo e tal. E passou 4 anos, a gente veio com essa série do Chamado, que foi a primeira temporada. E por acaso o Eduardo já continuava me acompanhando, ele estava assistindo, né? E aí como que foi? Eu estava assistindo, apesar de eu ter desistido, eu não deixava de acompanhar o Barbosa, que eu gostava dos conteúdos dele. E quando ele postou sobre o Chamado, já estava no segundo dia, né? Que eu entrei na segunda aula. Aquilo despertou em mim de novo uma sensação assim de tentar novamente. E foi quando eu apareci aqui na porta. Eu acho que vocês já viram um vídeo eu chegando aqui de moto com meu irmão como modelo. Foi no segundo dia lá do Chamado e deu tudo certo. Eu aprendi em 4, 5 dias coisas que eu não tinha aprendido e entendido durante meses de curso lá atrás, porque dessa vez eu tive alguém ali para praticamente pegar na minha mão e me passar aquilo que eu precisava aprender para chegar onde eu cheguei agora. E aí como que foi a sensação quando você conseguiu dominar o degradê, tirar a linha da zero, ver que o negócio estava saindo ali, como que foi a sensação? É uma sensação, tipo, maravilhosa. Quando você consegue chegar num resultado, e aprender a entender como chegar naquele resultado, você tem um momento que você para assim, nossa, era isso? Sabe, era uma coisa tão simples que não entrava na minha cabeça, eu não conseguia entender o porquê aquilo não entrava na minha cabeça. E depois que a gente consegue, que a gente chega lá, você fala, nossa, era tão simples e eu botava tanta pedra no caminho, achando que era impossível, mas na verdade era coisa simples, era coisa de alguém explicar, você entender, botar em prática e pronto, o resultado vem. Show de bola. O Eduardo desenvolveu tão bem esse domínio da técnica, ele teve a oportunidade de fazer o estágio aqui na barbearia e aí assumiu a cadeira como barbeiro. Hoje ele é barbeiro aqui na unidade, está atendendo alguns clientes, né? No começo teve nervosismo, né? Como todo iniciante, mas se apegar na técnica é o que faz até desenrolar bem no dia a dia, né? Quer falar um pouco sobre isso? Quero falar assim, quando eu comecei aqui, eu comecei dia 20 de julho, dia 20 de julho eu comecei, muita insegurança, muito medo, apesar de já ter aprendido o degradê, muita insegurança, mas hoje, depois de umas 2 semanas mais ou menos, o medo, aquela insegurança e o medo já vai indo embora, é uma coisa automática, todo mundo vai passar por isso, né? É algo automático. E o dia a dia mesmo é o que vai te trazer a confiança, né? O que não vai fazer o medo ir embora é o dia a dia trabalhando. Então hoje o cliente chega, eu já não fico mais tão apreensivo, com medo, eu já desenrolo de boa, consigo fazer um bom atendimento e tô aí aprendendo cada dia mais, porque a barbearia é isso, né? Você nunca sabe tudo, todo dia você tá aprendendo, todo dia você tá praticando e tô muito feliz de estar aqui. Você tem que dizer aí pra quem tá assistindo aqui, que talvez já desistiu,
ou para quem tá ali, tipo assim, tentando, mas já pensou várias vezes desistir, mas tá aqui, igual você voltou ali meio curioso, deixa eu ver se dá para me tentar. Qual que é o seu recado aí para essa galera? A gente começar a aula aí, já com tudo. Bom, o que eu posso dizer para vocês tenha paciência para passar pelo processo, né? Foque em uma técnica só e dê tempo ao tempo, né? É um processo que você precisa passar, as coisas não acontecem de um dia para o outro. Eu tinha muito isso, achava que eu ia começar hoje, amanhã eu já estava bom, mas tem um tempo, né? Tem um processo a ser feito. Não desista, tenha paciência, pratique uma técnica só. Se você gosta da técnica do Barbosa, por exemplo, foque só nela, entendeu? Foque só nela, presta atenção nas aulas e bota todos os pontos aí em prática que vai dar certo. Dê tempo ao tempo. É um processo, tá? É um processo. Show de bola! Dito tudo isso, vamos para a aula. Deixa eu colocar o microfone aqui. Tá vendo, pessoal? É possível, cara. É possível sim você viver da barbearia, você se tornar um barbeiro profissional. Por mais difícil que está sendo para você aí, você só precisa do que você vai aprender hoje aqui. Quer entender o passo a passo, a técnica, para você chegar lá. E antes de a gente já ir com tudo pro degradê, é importante dar um resumão da última aula. Que na última aula, o que a gente passou na última aula? Nós passamos sobre o primeiro corte, que é o corte na 1, e eu fiz questão de fazer o corte na 1 para que você que está começando do zero, até mesmo você que já iniciou, mas às vezes está com dificuldade no degradê, você entenda o movimento. A aula que foi passada, a primeira aula, o grande objetivo dela é esse, é você entender o movimento com a máquina, você entender, né, os degraus, né? Interessante que na aula passada eu falei degraus, e eu até, o vídeo meio que depois falou, Barbosa, é degraus, cara, às vezes está acostumado a falar, mas é degraus, não degraus. Para você ver, você não precisa nem ser muito inteligente para você dar certo nessa profissão de barbeiro e você vencer nessa profissão, tá bom? Mas enfim, degraus, não degraus. Eu mostrei claramente os degraus ali para você entender, tipo, a transição de cada parte do cabelo. Então você entender, pô, a 1 é aqui, então o próximo passo ali tem a 1 alta, tem a 1 meia, tem um pente 1,5, tem a 2. E ficou muito claro essa parte de você olhar o cabelo e enxergar aonde passar cada pente ali com a máquina. E é essa a visão. Então, para quem não assistiu a aula 1, depois você volta para assistir a aula 1, que ela vai ficar disponível apenas essa semana, tá bom? E todo esse resumão foi isso. Eu mostrei a parte, primeira coisa, né, que é separar o topo da lateral, que é a parte de cima da parte de baixo. Nós falamos muito isso na aula passada, e isso é o principal, tá? Você fazer essa separação. E também, na aula passada, nós passamos a parte da técnica da tesoura na parte do topo, para você entender como fazer o corte ali na parte do topo de forma simples, separando em 3 partes, que é uma forma que eu criei, uma forma bem simplificada, focada em você iniciante, tá bom? Que vai fazer você entender o que fazer no dia a dia, se é um cabelo para o lado, se é um cabelo para o outro lado, se é um cabelo que é penteado para trás, se usa topete, você vai entender com esses 3 passos de cortar o cabelo no topo, esse passo a passo. Então, para quem não assistiu a aula 1, você vai voltar na aula 1, vai ter um pouquinho da tesoura nesse cabelo também, bem pouquinho, mas para você poder entender, tá? Agora no degradê, entrando na aula de hoje, você precisa entender o quê? Primeiro é separar a parte de cima da parte de baixo. Fez essa separação, nós vamos ter essa parte livre aqui, e aí é importante você entender o quê? A altura que está o fio do cabelo. Se o cabelo estiver muito grande, eu recomendo você passar o pente 2 ou na regulagem baixa. Quando que vai ser a regulagem baixa? Quando for um cabelo mais curto em cima. Se você ver do Eduardo, é um cabelo que é mais curto em cima, então é 2 baixo. Ou a 2 na regulagem alta, quando é um cabelo muito grande em cima, você vai precisar de uma conexãozinha ali, tá bom? Mas se for a 2 alta, é aqui, ó, é 2 baixa daqui para baixo, é 2 alta só um pedaço pequeno ali de um dedo mais ou menos, antes da divisória ali que foi feita do topo da lateral. Então passou a 2 baixo aqui em tudo, essa lateral vai ficar curta para você poder introduzir a base do degradê. Lembrando que a nossa base, eu vou até escrever aqui, ó, base, e é importante você decorar ela, é 0 baixa, 7 para baixo e 1 baixa, tá? Eu falei muito sobre isso aqui, ó, tá? Para quem não viu na aula passada, setinha para baixo é regulagem baixa, setinha para cima é regulagem alta e o tracinho é regulagem meia, que é a alavanquinha no intermediário, tá bom? Então, a nossa base é isso aqui, ó, 0 baixa e 1 baixa. E aí, eu recomendo você seguir essa base, porque quando você dominar a técnica de tirar a linha da 0 e dominar o passo a passo, a técnica de tirar a linha da 1, você vai conseguir dominar todos os degradês que tem na barbearia. São mais de 20 degradês que existem. O que vai mudar de um degradê para o outro? A simetria e o fio do cabelo. E aí são variações que você tem que aprender. Só que eu aprendendo a tirar a linha da 0, fica muito mais fácil eu aprender os outros cortes.
Então hoje você vai aprender o corte mais usado, que é o mid-fade, tá? Que é o degradê mediano ali, é o mid-fade, é o corte mais usado, que é aquele degradê mediano, que a zero vem na metade aqui, é o que você vai aprender hoje. Além do mid-fade, tem um high-fade, que é um degradê alto, que é lá em cima, e tem também um low-fade, que é um degradê bem baixinho, que vai acompanhar só a parte aqui, um dedinho aqui da linha do acabamento, até na parte de trás. Então tem esses 3 cortes, mas hoje nós vamos focar no que mais sai no dia a dia da barbearia, que é o mid-fade, que é o degradê mediano. E com essa visão, eu preciso dominar a base, eu preciso dominar como tira a linha da 0 e como tira a linha da 1. Eu preciso aprender como fazer a base nesse corte, como tirar a linha de cada um, que aí depois eu só vou ter que aprender a fazer a base do degradê em V e tirar as linhas que eu já vou saber. A base do tape fade, que é o corte americano, eu vou saber tirar as linhas. A base do moicano, e eu vou saber tirar as linhas. A base do low fade, a base do high fade. E aí todos os cortes que você depois aprender, a base que é a simetria, a forma de trabalhar, você usando essas 2 linhas, decorando passo a passo hoje, você vai conseguir dominar todos os cortes. E é essa a visão, tá? É uma base que eu uso em todos os cortes. Se você acompanhar meu dia a dia aqui, você vai ver isso é real. Eu uso a 0 baixo e 1 baixo. Por que, Barbosa? Porque é que eu mais ensino. São 7 anos ensinando iniciantes a dominar o corte. Então, o meu degradê há 7 anos atrás era 1. Hoje, o passo a passo é completamente outro. É muito mais detalhado e miuçado para que você possa entender. Esses dias, eu recebi um aluno e o aluno falou assim: pô, Barbosa, tu acredita que eu não sabia o que era simetria? E aí eu falei, nossa, cara, eu vou ter que mudar esse nome. E aí a gente começa a mudar, a simplificar. Por isso que eu falo, parte de cima, parte de baixo, lateral, topo. Porque, para que você entenda, como eu falei, você nem precisa ser muito inteligente para você se tornar um barbeiro, tá bom? Então, fica tranquilo, só precisa entender. Por isso que eu vou simplificar bem. Para quem já não, pô, eu já sou barbeiro e tal, o Barbosa tá falando um negócio aí muito simples e tal. E agora você vai entender o porquê eu ensino bem simplificado, que é isso. Para poder você conseguir compreender o que eu tô passando. Então, vamos começar pela base. A nossa base é 0 baixa e 1 baixa. Lembra disso? 0 baixa e 1 baixa. A gente vai começar pela linha da 0, normalmente. É sempre a curva aqui, a gente faz essa curva do acabamento, pega na metade dela, que vai dar o final dos cílios. Aqui tem a sobrancelha do cliente, os olhos, e tem o finalzinho dos cílios, que vai pegar, tipo assim, é batata quem pega essa base. Mas enfim, nós vamos vir em diagonal, eu chamo de parte 1, tá? Até isso aqui foi outra coisa que eu simplifiquei para ficar mais fácil. Parte 1, o que é parte 1? É aqui, ó, até a parte de trás da orelha. Eu vou vir até a parte de trás da orelha, uma linha em diagonal, tá? Até a parte de trás da orelha, você vai ver no cabelo. Da parte de trás, eu vou descer em diagonal 2 lâminas. Aí você vai imaginar uma lâmina de uma máquina aqui, ó. Você vai imaginar outra lâmina de outra máquina aqui, ó. E aí eu vou descer em diagonal 2 lâminas, que vai ser a parte 2. A parte 2 vai dar mais ou menos aqui, ó. Nesse bico do acabamento, tá? Tudo isso aqui na 0 baixa. Vou até colocar aqui, ó, 0 baixa. Então aqui seria parte 2. E aí a parte 3 é onde eu vou começar a dar uma arredondadinha aqui até a parte do meio aqui da nuca ali, bem no ossinho occipital, que é um ossinho que fica bem aqui na parte de trás da coroa aqui, tá bom? E aí é uma leve curvinha assim que você vai ver ali. Aqui seria essa parte 3, tá? Então aqui seria a parte 3. Só para você entender, tá? E aí eu fiz essa curva na 0 baixa. O que sobrou aqui, ó, o que sobrou da 0 até a divisória ali, eu vou dividir em 2 partes, tá? Então eu vou dividir em 2. E aí eu vou subir com o pente em 1 na regulagem baixa. Mais ou menos, vai pegar mais ou menos aqui, ó. Esse bico aqui. E eu vou fazer isso aqui, ó. Repara que eu estou seguindo a mesma linha de baixo, né? A mesma simetria. Eu estou copiando, né? Como eu falei, vamos simplificar mais. Copia a linha de baixo aqui em cima, dividindo em 2. Então, ó, você vai fazer uma cópia, ó. E aí, o que eu reparo aqui? Aqui é o pente 1 na regulagem baixa. Eu reparo aqui que muitos iniciantes têm medo de subir com a 1. E às vezes não divide em 2. Você repara que eu estou sempre falando nas aulas. Tá em 2? Tá a mesma quantidade? Da 1 aqui, que você subiu, nesse espaço que sobrou? A maioria tem medo de subir com a 1. E aí, quando você tem medo de subir com a 1, o corte fica muito escuro. Então, não pode ter medo de subir com a 1. Sobe com a 1 na baixa bem, porque a 1 depois quase não vai existir. Então, tem que subir bem para ter espaço para trabalhar nessa linha da 0. Beleza? Então, perdão. Então, essa é a nossa base. 0 baixa e o pente 1 na regulagem baixa. Você fez essa base aqui.
É só aprender agora como tirar as linhas. Bora pro cabelo, para não passar toda a parte teórica que você se confundir. Eu vou fazer no cabelo exatamente essa base e você vai conseguir compreender. Depois a gente vai voltar para a lousa e eu vou passar a linha da 0 e a gente faz no cabelo. Depois eu volto para a lousa, a gente passa a linha da 1 e eu finalizo no cabelo. Bora pro cabelo agora. Então, outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Hoje eu não vou trabalhar com a minha máquina, né, da UAU lá, Gold. Eu gosto muito, é uma máquina muito precisa. Hoje eu vou trabalhar com a máquina da WMax, você vai ver que ela é um pouquinho mais barulhenta, né? É uma máquina mais simples, é uma máquina mais barata, é uma máquina que é focada para você que às vezes é iniciante, não tem investimento. Quem tem investimento, ou quem tem uma moto, igual o Eduardo vendeu uma moto naquele tempo, mas enfim, eu recomendo sim, você comprar os melhores materiais, você vai conseguir fazer mais rápido. Material bom ajuda demais, tá bom? Essa máquina aqui ajuda também para quem está começando, tá? Então se você não tem muito o que investir, você pode comprar uma máquina dessa. Eu vou te mostrar que não é dom, não é máquina, é a técnica. Porém, o maquinário melhor ajuda a você ser mais rápido, tá bom? Mas até com a máquina dessa, você vai conseguir desenvolver. Então, vamos lá para 0 na baixa. Tá aqui o cabelo para a gente trabalhar na base. Ó. Vamos copiar tudo que foi feito na lousa ali para que você consiga executar com facilidade. Tá? Então, ó, eu gosto de estar com a escovinha também, tá bom, pessoal? Que a escovinha acaba ajudando a você limpar o cabelo e esticar o fio. Aqui tá praticamente na 2 baixa. Eu vou subir com a 0 na baixa. Lembra que eu falei que a metade aqui, ó, o final dos cílios dele, ó, vai dar praticamente na metade dessa curva. Então, é sempre na metade dessa curva aqui que eu vou subir com a 0. Só para vocês entenderem. Essa máquina, a 0, ela tá bem reguladinha aqui. Não é tão rente igual a máquina que vocês costumam ver eu cortar. Mas aí eu vou inclinar um pouquinho assim, ó. Eu vou dar uma leve inclinada. Eu não vou trabalhar com ela tão encostada assim. Eu vou inclinar a ponta para ela cortar mais. Tá? E ó, vou subir com a lâmina tortinha assim, ó, tá? Quando eu falo em diagonal, aqui é reto. Quando eu falo em diagonal, aqui, ó. Você vai deixar meio que tortinha assim a máquina. Vai ficar mais fácil para você entender. Então, sobe com ela inclinado desse jeito aqui, ó. Até a parte 1. Onde que é a parte 1? Atrás da orelha. Põe o dedo atrás da orelha, aqui é a parte 1. Tem que subir até essa ponta aqui. Tá bom? Ó, uma subida. Limpando bem. Repara que eu limpei bem. E aí, parte 1 feita, como você está vendo, o dedo encostado aqui, você já vai ver que é a parte 1, tá? Então, faz isso, e aí depois, lembra que eu coloquei na lousa 2 lâminas? Ó, é uma lâmina aqui, olha só, 2 lâminas. Até essa parte 2, que seria bem esse bico aqui do acabamento. Ó. Então vai dar certinho, ó. 1, 2. Tá? Então eu vou subir aqui, ó. Dá uma dobradinha na orelha aqui. Eu vou subir uma lâmina também, agora na descida aqui foi subindo, agora eu vou descendo, tá? Uma diagonal para trás. Máquina também tortinha assim, ó, pro lado. E aí eu vou subir uma lâmina, ó. Subir uma lâmina. Olha só. Subi uma lâmina, parei. Vou limpar aqui embaixo. Repara que só de eu colocar a máquina diagonal aqui, diagonal, já ficou a curva. Eu não preciso ficar trabalhando na curva aqui para não perder tempo. E agora eu vou fazer a segunda lâmina. E aí foi feita a parte 2. Ó, inclina bem a máquina para limpar bem. Olha que show. Tá? Vou vir aqui pro lado agora a parte 3. Lembra que eu falei que é até o meio aqui, ó? Só que agora eu vou curvando. Vou fazer uma linha curvada assim, ó. Nessa pegada aqui, ó. Ó, vou dar uma leve curvada. E embaixo é só raspar. Pessoal, essa máquina aqui é leve. É bacana, ó. Não é ruim não. Vamos ver na hora de tirar a linha da 0. E aí, o que eu recomendo também? Se você for comprar uma máquina da WMac, uma máquina mais barata, compra uns pente bom de pente meio. Vou te mostrar os pentes ali depois. Porque tem alguns pente meio que às vezes dificulta na hora de tirar a linha da 0. Ó, feito, não precisa ficar de perfeccionismo. Ah, vou melhorar um pouquinho aqui para ficar mais bonitinho. Não, tá ótimo. Feito isso, eu vou fazer outro lado fazer mais rápido. E aí, mano,
O outro lado é a mesma coisa, você vem pro lado, acompanha na lousa, no espelho, que no espelho dá para você ver a referência, só que a maior referência é aqui, ó, final dos cílios em diagonal. Ó, só que agora ó, é com a máquina virada pro outro lado. Nunca reto, sempre em diagonal. Vou fazer um pouquinho mais rápido agora, tá? Repara que eu estou marcando, então eu estou trabalhando rente, não estou fazendo movimento em C. Ó, uma lâmina, virei aqui, duas lâminas. Raspei bem. E aí agora é só aquela leve curvada aqui. Repara que depois que você decora isso, é rápido. Você viu como eu fiz rápido agora? Detalhei bem lá de um lado, do outro lado eu fiz mais rápido. E não tenta, tipo assim, os dois lados tem que ficar perfeitamente igual. Cara, é difícil. Tá? Ainda mais esse lado que você trabalha. De um lado você fez da esquerda para a direita, esse lado você faz da direita para a esquerda. Você faz meio que ao contrário. Então, seguir essa referência, atrás da orelha, segunda parte, a terceira parte aqui vai te ajudar a ter mais perfeição aí. Mas não fica no perfeccionismo não, para não te atrapalhar. Feito isso, pega o pente 1 na regulagem baixa e aí nós vamos fazer a base. Lembra que a base é a metade? Eu nem separei esse cabelo, porque esse cabelo já está separado praticamente. O celular já está praticamente separado, então não precisa separar, tá? Mas aí, nós vamos fazer o quê? É a metade. Então eu vou colocar pente 1, regulagem baixa, eu vou subir a metade, ó, dessa parte sobrou. Tá praticamente aqui em cima da orelha, tá 3 dedos. Então seria praticamente um dedo e meio. Mas não é o dedo, é a metade disso aqui, ó. Baixa, bem rente. Olha como a máquina já faz um pouquinho mais de barulho. Tá tudo bem, é só você falar mais alto que a máquina para o cliente ouvir. Ó, rente, tá bom? Não é aberto e nem esse movimento. É um movimento rente para marcar. E aí você vai ter 3 tons, ó. Claro, esse mais cinza e esse escuro. A 1, você vê que a 1 ela separa o tom claro do cabelo na 0 e o tom escuro do cabelo na 2. Outra coisa que você tem que seguir aqui, na parte de trás, o espaço é maior, ó. Lá no começo deu 3 dedos, aqui tá dando 4 dedos. Então tem que subir praticamente 2 dedos, ó. Né? Sobe mais atrás. 2 motivos para subir mais atrás: o espaço é maior e tem mais cabelos juntos, então você vai ter mais dificuldade de tirar a linha da 0 aqui na parte de trás. Então sobe bem na parte de trás, mas sempre a metade. Ó, bem rente. Barbosa, qual é a diferença do degradê com o volume na aresta, já que esse aí não vai ter volume? A diferença é o volume, mas você vai fazer a mesma base. Só que na hora de trabalhar na linha da 1, você vai trabalhar no movimento triangular, que é o movimento em C, para você conseguir tirar um pouquinho menos, tirar menos. Ó, outra coisa, se de passar 1, a gente já começa a perceber. Aqui tem menos cabelo, não sei se aqui teve alguma queda, alguma coisa de cabelo, tá vendo? Já vê que tem uma falinha aqui, então você já começa a observar para você não se cobrar tanto. Tem umas falinhas pequenas assim, que na hora de trabalhar você vai ver que, nossa, parece que tá um buraquinho aqui. Calma, analisa o cabelo, para você não ficar se questionando depois. Limpei aqui o cliente rapidinho. Bora para a lousa. Na lousa, o que eu quero que você entenda aqui? Nós já fizemos a base, como vocês viram. Agora nós vamos fazer a base da 0, tá? A base da 0, nós vamos eliminar a linha da 0, perdão. Para eliminar a linha da 0, nós temos 2 passos. O primeiro passo é clarear a marcação. E eu já clareio com o pente meio e eu já gero conexão com a 1 com o próprio pente meio. Então, exemplo, primeira coisa é clarear, depois eu vou eliminar a marcação. Clarear, pente meio, tá? Que é esse pente intermediário aqui, ó, o meio, tá? Meio. Eu vou usar ele na regulagem baixa até a metade, ó, do que eu subi com a 1. Tá? E aí, isso aqui vai deixar bem clara essa linha. Eu vou colocar o Czinho aqui para você lembrar que é clarear. Mas também o outro C aqui que é conectar. E aí depois eu vou usar o próprio pente meio na regulagem alta, pode ser na alta e na regulagem meia, tracinho também, para conectar com a 1. A 1 vai ficar só esse pedacinho aqui, a 1, ó. A 1 vai virar só esse pedacinho aqui, a 1 na baixa. Porque o pente meio vai vir até aqui. Até a metade ele na baixa, ele na regulagem meia sobe um pouquinho mais e ele na alta alcança a 1 ali. Então a 1 vai ser bem pouco mesmo e a função do pente meio é clarear. Depois disso nós vamos vir com a própria 0 na regulagem meia, o tracinho, e se precisar a regulagem alta para eliminar essa linha. Então
Com o pente meio eu clareio, com a 0 eu elimino a linha. Fechou? Bora para a prática para você entender com mais clareza. E aí, lembra que eu falei sobre a simetria, né? Que é a linha? Você tem que copiar a linha. Você tem que fazer o movimento da linha com a máquina. É circular a linha, não é? Então a máquina tem que manter esse movimento circular. Não posso trabalhar contra a linha, senão eu acabo eliminando ali. Fechou? Então, ó, pente meio, regulagem baixa. Vou subir até a metade, ó. Olha só. Repara como já clarei a linha, quase que some. E eu tô subindo rente, o movimento é rente, tá? O movimento é rente também, ó. Aqui, ó, fechadinho. Não é aberto, nem o movimento em si. É rente que eu tenho que clarear e fazer uma nova linha ali, ó. Ó, parte 1, até a parte de trás da orelha. Então vamos eliminar a parte 1, que fica mais fácil. Regulagem meia, do pente meio. Pontinha da máquina, só nessa linha aqui de cima agora. Resumindo, com a baixa eu subi até a metade. Com a meia eu trabalhei na metade agora, ó. Com a pontinha, movimento bem curto em C. Agora é movimento em C, que aí gera conexão. Com a 1. Estamos na parte 1, ok? Que é até atrás da orelha. Olha só, como eu já passei o pente meio e já conectou com a 1. Agora, esse pouquinho que ficou aqui da 0, eu vou eliminar a capa para 0, descendo um pouquinho a alavanca aqui com a regulagem meia. Ó. E tem um segredinho na 0 que eu vou mostrar nessa parte 2 aqui. Que é a parte que tem mais cabelo. Só com a pontinha, ó, esse movimento, ó, a pontinha da máquina, movimenta só os dedos, não prende a mão, a máquina na mão, pontinha dos dedos. Olha como você elimina a marcação. Então você passa a ver que a parada é técnica. Ó. Feito isso, vamos para a parte 2 agora. Já tirei a linha da 0 aqui na parte 1. É bem mais fácil eu começar por partes quando eu estou começando, que eu tenho um espaço pequeno para me focar, do que eu fazer tudo isso. Tá? Vamos para a parte 2. Já, ó, pente meio na regulagem baixa. Até essa parte de cima aqui, ó. Ó, aqui ficou mais claro, tá vendo? Ó? Essas duas linhas, ó. Nessa linha do meio, eu vou colocar na regulagem meia. Eu vou trabalhar com a ponta da máquina, ó. Quando eu falo ponta, é 1/3 da máquina. Um movimento mais em C. E aí, esse é o movimento dos dedos, ó. Vai um pouquinho para trás. Não movimenta o braço, movimenta só os dedos. Tá? Se você movimentar o braço, você vai subir muito. Para e movimenta só os dedos. Mão, braço parado, mão parado, só os dedos mexem. A partir da linha, ó. Não é embaixo, é no meio aqui, ó. Olha como já gerou conexão. E aí, feito isso, na linha da 0, agora eu vou mostrar um segredinho. Então, na 0 baixa, antes da 0,6, que seria aqui, eu vou baixar só um pouquinho. Só um pouquinho. Então, 0 baixa, levantei só um pouquinho a lâmina de trás, abaixando a alavanca. Pouca coisa, tá vendo? Que aqui tem mais cabelos próximos. Então, agora, ó. Repara que eu não tô começando abaixo da linha, eu tô começando na linha já, ó. Tem que subir um pouquinho, ó. Só que a pontinha, a máquina tá em diagonal aqui, ó, e olha como já gera uma conexão. Ó, como tira a linha. Repara que eu tô com a máquina torta aqui, ó. Se não sair, eu coloco quase na 0. E é um movimento bem mais curtinho, ó, bem só um toquezinho. Ó, ele ficou um pouquinho aqui, regulagem meia agora. E aí eu termino de subir. Sempre com a ponta e movimento com os dedos. Olha como sai com facilidade. É isso que eu quero que você entenda. Essa parte aqui de cima já é o pente meio, lembra? Já é o pente meio aqui, então não precisa se preocupar. Tá? Vamos agora para a parte da 0 aqui, ó. 0. Coloquei na regulagem meia. Olha como a linha sai com muita facilidade, tá vendo? E aqui foi onde a gente faltou passar mais o pente meio na baixa. Então, seguindo esse passo a passo, ó, pente meio na baixa, até a metade.
Depois que eu usei o pente meio na baixa até a metade, coloco na regulagem meia, gera conexão com a 1. Depois que eu gerei a conexão com a 1, eu vou trabalhar com a própria 0 para eliminar a linha, eu tiro a marcação da 0. Tá, regulagem meia agora. Bora pro outro lado. Então, pessoal, tem algumas máquinas que tem catraca aqui, tá? E aí você vai ver que tem mais de uma regulagem, mas o segredinho é esse aqui, ó. Eu ou uso a meia, eu uso antes da meia, tá? Que é deixar uma pontinha só para fora da 0 baixa, que aí eu tenho outra marcação. Agora eu já vou fazer a lateral inteira para você ver, depois que você aprendeu em parte, você conseguiu dominar, você faz tudo. Olha só como que é tudo de uma vez, ó. Pente meio na regulagem baixa até a metade, ó. Repara que eu tô subindo e descendo rente, ó, sem fazer movimento em C, ó. Colado no couro cabeludo da máquina. Fui e voltei. Acabou. Já clareei a linha inteira aqui da lateral. Você viu que foi mais rápido do que fazer parte 1, parte 2. É que pra quem tá começando, enquanto você não dominar, você vai por partes. Depois que você dominar, você acelera. Agora eu vou colocar na regulagem meia, pontinha da máquina esse movimento, ó. Ó, não é embaixo, é na linha aqui do meio, ó, que eu acabei de fazer com a regulagem baixa do pente meio. Olha só. Olha como já conectou. Então já conectei a lateral inteira aqui. E aí já era, não perco tempo com o pente meio. É só clarear e conectar. Agora com a própria 0, na baixa, eu vou baixar pouca coisa a alavanca, que vai subir essa lâmina de trás. E ó, respeita a máquina tortinha no começo, tortinha no final. Né? Subindo, descendo. Não trabalha ao contrário, tem que ser respeitando a curva. Pega a base dessa linha em cima, ó. Olha só com a pontinha da máquina. Olha como eu elimino rápido a marcação. E já sumiu. Daqui para trás, ó. A partir da marcação, não embaixo. Às vezes você faz esse mesmo movimento e não está saindo, porque você está começando embaixo. Aqui eu vou colocar na regulagem meia para me subir um pouquinho mais, ó. Olha como a máquina está inclinada aqui. Esse aqui não pega, ó. Só está pegando só esse pedacinho da máquina, da lâmina. Ó, então, finalizando aqui essa parte, eu não começo embaixo. Eu tenho que começar na marcação já. Não embaixo da marcação, fazendo o movimento embaixo. Senão você vai tirar antes de pegar o cabelo. Tem que subir um pouquinho, ó. Presta atenção, ó. Eu vou começar da linha, ó. Vou subir um pouco, depois eu tiro. Pode vir bem no cabelo aqui pra galera ver, ó. Subir um pouquinho, depois eu tiro, ó. Ó, câmera bem devagar, ó. Coloquei na regulagem meia, subi um pouquinho mais, ó. Esse final aqui que é mais difícil, ó. Sobe um pouquinho, ó. Começa da linha, sobe um pouco. Começa da linha, sobe um pouco. Tá vendo? Agora dessa parte pra cima, eu abaixo a alavanca para subir a lâmina, eu vou conseguir subir um pouquinho mais. Eu cortaria com essa máquina aqui o dia inteiro. Só o barulho que é chato. Pouquinha coisa aqui, tá vendo? Ficou pouca coisa aqui de nada. Eu vou colocar na regulagem baixa agora. Só que eu vou trabalhar com a lâmina bem inclinada, que é um pouquinho onde tem muito cabelo aqui mesmo. E já era, finalizei essa parte da 0. Vou voltar aqui antes da regulagem meia. E aí, ó, o pente meio tá na minha mão aqui, eu sempre deixei ele na mão, que se eu precisar subir mais, eu coloco na baixa aqui, ó. E eu vou passar ele de novo na baixa. Só para certificar que tá tudo ok. Tá bom? São detalhezinhos, não precisa ficar focando muito, porque o dia a dia, pessoal, é rápido, é isso, ó. Tá ótimo aqui. Bora pra lousa. Então, você precisa entender esse movimento mais curto e tal. Entender que precisa começar a partir da linha, não abaixo da linha, tá bom?
Feito isso, já tirou a linha da zero. Barbosa, legal, mas é muito difícil, Barbosa, decorar tudo isso. Tá bom, cara, vai com calma. Mas entenda uma coisa, depois que você decorou isso aqui, todas as linhas da zero vai ser o mesmo passo a passo. Então você só precisa decorar uma vez isso. Anota tudo, lê, fica lendo, relendo, vai pro corte, tenta fazer igual, que aí você vai conseguir dominar bem, tá bom? Parte da 1 agora. Na parte da 1, é a mesma pegada aqui, tá? Pente 1,5 agora, que é o pente entre a 1 e a 2. Na regulagem baixa, vamos subir um pouquinho aqui, ó. Na baixa para clarear. Ele na regulagem alta vai ser para conectar com a 2, tá? Ele vai conectar com a 2. Na baixa ele clareia. Clarear para quê? Para a própria 1. Tá vendo que aqui é a linha 1 da baixa? Aqui é 1 baixa, certo? A própria 1 na regulagem meia, que é o tracinho, e regulagem alta, eu elimino a marcação. Então o mesmo passo a passo que eu fiz na 0, eu vou fazer na 1 também, só que com outro pente. Pente meio aqui clareou na 0, pente meio clareia na 1. Pente meio conectou com a 1, pente 1,5 conecta com a 2. A própria 0 tirou a linha na regulagem meia e a regulagem ali intermediária, a própria 1 vai tirar a linha na regulagem meia e agora já na regulagem alta. Vamos mudar só a regulagem alta aqui da 1. Mas deu para entender? É a mesma pegada, então fica fácil. Depois você vê que é simples, porque você só está replicando. Bora pro cabelo. Pente 1,5 primeiro para clarear. Tá bom? Começar daqui já, ó. 1,5, regulagem baixa, alavanca fechada. Vou subir, ó. Sobe um pouco para clarear, ó. Fui e voltei, tá vendo? Fui e voltei, ele rente. Agora eu vou colocar na regulagem alta e eu vou fazer o movimento rente e no final eu faço o movimento mais curvado em C. Faz isso aqui, ó, rente, e eu jogo pra cima. Olha aqui como aqui pega bem, ó. Essa parte aqui que tá marcada, ó. Ó, eu entro rente e aqui eu faço isso aqui, ó. Ó, olha como já tira a própria marcação que eu acabei de criar, viu? Já gerou conexão. E aí com a 1 eu vou eliminar essa linha, tá? Com o próprio pente 1, eu vou eliminar essa marcação. Já vou trabalhar aqui já com a 1 para ficar claro para você, ó. Você viu que foi rápido com o pente meio, com a própria 1 tá na baixa. Vou colocar agora regulagem meio aqui, ó. Ó, a partir da linha, não embaixo da linha, a partir da linha, eu entro e tiro. Agora eu tô conectando, né? Tirando a linha. Toda vez que eu vou marcar é rente. Toda vez que eu vou tirar ou conectar é um movimento em C. Olha como eliminou. A linha da 1 é muito mais fácil do que a linha da 0. O cabelo é maior, sai com mais facilidade. Você só precisa começar a partir da linha. Tem iniciante que tá tendo dúvida nessa linha da 1, velho. Por quê? Porque ele tá começando embaixo. Ele quer tirar aqui, ó. Ele começa embaixo. Mas, Barbosa, não sai. Lógico, mano. Você tem que começar da linha, velho. Começa da linha aqui, ó. Da marcação. E aí faz o movimento correto em C, ó. Ponta dos dedos. E aí vai sair com facilidade, tá bom? Repara que o pente 2 quase não existe ali. É pouca coisinha. Olha como foi fácil. Você deve estar maluco aí. Não é possível, cara, que é tão fácil assim. Não é possível. Tá vendo algumas coisinhas do cabelo? Esquece. Cabelo é cabelo, cara. Deixa lá. Depois nós vamos trabalhar nessa conexão aqui. Mas a linha da 1 já foi feita, tá? Ó. Agora esse outro lado aqui, ó. Mesma coisa. Pente 1,5, regulagem baixa. Eu vou clarear a marcação, ó. Olha só. Fui e voltei rápido, rente. Coloquei na regulagem. Faz a regulagem alta aqui, né? Olha o movimento em si agora, ó. Repara que eu tenho que pegar esse cabelo aqui. Então, mas eu começo aqui, só quando eu chegar lá eu faço o movimento. Tá? Ó. Cheguei lá, faço o movimento. Tá, ó, alavanca bem aberta, que é a regulagem alta. E aí, com a própria 1, que tá aqui já na minha mão, eu elimino a linha, tá? Ó, vou começar aqui pela começo aqui, ó, nessa parte, a regulagem meia.
Olha só como a máquina está curvada, tá? Eu não tô reta aqui, eu tô continuando com ela tortinha, né? Para ficar mais fácil pra você entender. Só que aqui, ó, o cabelo ele tá vindo meio que em diagonal, ó. Tô passando assim, não tá saindo. Aí eu posso pegar bem com a ponta, só aqui, ó. Só que cuidado para não pegar com essa ponta, pra essa ponta não cortar lá em cima. Trabalha com essa ponta e deixa a outra ponta fora do cabelo, ó. Só nessa hora que você pode mudar um detalhezinho, mas com cuidado. Depois já volta ao normal, tá? Olha só, ó, marcação aqui, ó. Tá bem clara essa marcação aqui, né? Coloquei na regulagem meia, ó. Cheguei na linha, ó. O legal desse pente aqui, que é um pente branco, você vai ver que é o pente branco que corta. Então quando o pente branco chegar, eu começo a tirar. Coloquei na regulagem alta, eu subo um pouco mais. Vendo que aqui ainda ficou um pouquinho, eu volto na baixa se for preciso, ó. Eu vou mostrar o final com o pente meio para vocês, a conexão final. Ó, essa última linha aqui. Repara que isso aqui não é um, né? Um tá aqui, isso aqui é pente meio, tá? Isso é normal porque a gente não usou o pente meio na regulagem alta. Eu sempre deixo pro final. Ó, ficou um pouquinho marcadinho ali, você pega o pente meio, tá? Pega o pente meio, regulagem meia. Somente dependendo da zero da sua máquina, a 1 não vai ser o suficiente. Olha só com a pontinha, ó. Meia e regulagem alta. Lembra que faltou a alta? A minha outra máquina, eu não preciso usar alta porque a 1 é muito baixa, que a lâmina é muito precisa, mas, ó, dependendo da máquina, você vai precisar usar alta para eliminar isso aqui. Tá, ó, regulagem meia. E aí é você não ficar preso. É um Ctrl+C, Ctrl+V. Você entender, poxa, ali ainda tá meio escuro, mas ali é a linha do pente meio. Talvez essa máquina não tirou muito bem na zero. Quando eu coloquei o pente meio na baixa. Ó, em cima da orelha. Então, ó, o toque final é com o pente meio. Tá bom? Se sua máquina não for a zero tão precisa, você vai precisar do pente meio. E aí, ó, tirou a marcação, viu que top? Não se cobra tanto, pessoal. Você não tá cortando o cabelo para barbeiro, tá? Às vezes, cara, sem licença, você se cobra tanto, cara. E o cliente, mano, ele não tá vendo nenhuma marcação, não, mano. O cliente, ele não conhece, ele não... Ah, Barbosa, então posso liberar o corte marcado? Não, não é liberar marcado. É você fazer o seu melhor, mas você não ficar se cobrando tanto, cara. Parece que tá cortando o cabelo para mim ver, não é para mim ver. Tá bom? Feito isso, ó, você vê que é possível. Talvez você vai falar, pô, Barbosa, esse corte aí eu consigo chegar lá. Você consegue. Feito isso, acabou. Agora navalhar, fazer o pezinho aqui, o acabamento do corte, que a gente fez na última aula. E a parte da tesoura aqui vai ser as 3 partes que nem eu falei pra vocês. Parte 1, parte 2 e parte 3, para gerar toda essa conexão aqui, tá? Coisa rápida aqui. Então vamos começar molhando esse cabelo. Agora já tá na parte final, tá? Antes de eu navalhar, ó, eu vou vir aqui, ó, molhando esse cabelo. Opa, ao vivo acontece tudo, hein? Ó, molha bem, que ele não vai tirar muito, mas a gente precisa conectar aqui essa parte, tá? Eu não subi muito aqui, tá, pessoal? Já tava alto já essa parte mesmo, mas a gente vai dar uma diminuída ali para gerar uma conexão. Beleza? Ó, lembra da última aula eu falei 3 partes? Aqui eu posso ir direto já. Eu conectei tudo aqui na frente, lembra e tal? Poxa, eu não quero conectar, eu quero vir direto, eu posso vir direto. Mas para quem está começando, segue aquele passo a passo. Ó, posso vir direto aqui, só conectar e acabou o corte. Mas se for para diminuir um pouco, ó, pode diminuir um pouquinho, né? Ó, tá. Ó, você define aqui primeiro, repara que na frente eu nem mexia, que a frente já está curta, ó. E aí eu defino toda essa parte do centro. Joguei aqui, ó. Toda a parte do centro vai ser reta, como eu mostrei para vocês. Se eu virar assim, acho que fica bom pra galera ver também, né? Pra eles terem a visão que eu tô tendo, né? O que tu acha? Bem de cima assim, é isso, ó, pessoal, ó. Ó a base aqui, ó. Agora vocês estão tendo a mesma visão que eu, até melhor.
Ó, que eu defini, tem sempre a base. Eu vou deixar maior. Olha só que top. Chegando aqui já na parte final desse corte. Mentir aqui, ó. Já vamos pro lado da conexão, que é o que eu deixo por último, mas vamos trabalhar por esse lado. Ó. Reto. Tá vendo a base aqui? Sempre tem a base do último que eu cortei, ó. Reto. Reto. Deixei pro lado agora, né, que é a parte da conexão, eu vou cortar mais em diagonal, ó. Mas a base sempre tá aqui, ó. Essa é a base, ó. Quando eu jogar em diagonal, ó a base aqui onde vai aparecer. Sempre aparece o cabelinho mais curto. Ó, seguro, continuo segurando aqui, passo o pente, vem um pouquinho mais para trás, ó. Já deixa o like nesse vídeo aí, pessoal. Você que não deixou o like aí numa aula dessa, ainda não deixou o like. Vai, taca like aí. Todo mundo aí, taca o like aí no vídeo aí. Fortalecer aí esse vídeo. Olha que bacana. Na aula 1 eu expliquei bem isso aqui. Olha, só de fazer isso aqui, ó, como já diminuiu aqui, ó, aquele peso que tava aqui. Aí agora, ó, eu vou trabalhar, estico, levanto o cabelo, ó, e vou diminuir o tamanho antes de vir com a tesoura dentada. Ai, Barbosa, dá pra passar a tesoura de baixo aí? Dá, mas primeiro diminui o cabelo. O cabelo tá grande, senão você vai ficar perdendo muito tempo aqui. Ó, só de levantar isso aqui, pessoal, eu detalhei bem na última aula, tá? Então eu tô indo mais rápido aqui. Ó, levantei o cabelo, cortei. Então pra quem viu a última aula já viu com mais detalhe. A gente não ficar repetindo muito as coisas. Então eu tô sendo mais dinâmico aqui nessa hora, tá? Isso aqui é uma base da tesoura, tá? Alunos meus aí dos meus treinamentos online têm acesso a toda a parte da tesoura, desde o cabelo longo, diagonal, tudo. Mas isso aqui, para você já atender ali os seus primeiros cabelos, você já vai conseguir conectar, entender com mais clareza essas três partes, tá bom? Ó, por isso que eu tô passando aqui, tá vendo? Agora sim, esses detalhezinhos aqui, ó, aí dá pra vir com a tesoura dentada, tá? Se quiser, dá pra vir com a tesoura dentada. Quer vir com a tesoura dentada, diminuindo bem essa parte, tá? E aí, ó, eu passo aqui. Show de bola. Bora pro outro lado agora, que eu não cortei, ó. Esse outro lado aqui tá grande. Que é até legal deixar maior. Acho que não vai nem cortar muito esse outro lado, eu só vou acertar, ó. Vou puxar aqui. Tem um tufinho aqui, ó. Vou puxar aqui, ó. Só vou deixar reto. Esse outro lado eu não vou cortar em diagonal, mas eu poderia também cortar em diagonal se o cliente não quisesse tanto volume, tá bom? Mas vai ser reto, eu quero deixar mais volume aqui, que fica legal. Quer um risquinho aqui na divisória? E aí um risquinho aqui na divisória nesse corte fica melhor ainda, tá bom, pessoal? Então aqui eu cortei tudo reto, tá? Pra vocês verem bem, ó. Olha como já dá um volume maior aqui, ó. Fica legal essa parte. Tá? Pra corrigir esse cabelo, ó, só vir aqui, ó, de lado, corrigindo, ó. Um tufinho a mais que tiver, você corta. Isso aqui é pra vir corrigindo mesmo, tá? Ó, tufinho de nada a mais, você passa a tesoura. Ó, um tufinho de mais a mais pode acontecer, porque o cabelo tá curtinho. Pronto, tá todo certinho agora. E aí, pra gente finalizar com mais volume aqui, deixar top, bora fazer a linha do pezinho e depois vamos fazer o acabamento desse corte, tá? Vou só limpar aqui o rosto do cliente. E aí, fez um risquinho aqui na divisória, já dá um outro destaque para esse corte. Ó. Na hora de fazer o risquinho, divide bem o cabelo antes, tá bom? Para você que tá começando, não vai fazer o risquinho ali sem antes ter uma divisão bacana. Então molha bem essa parte do risco. Se tiver muita dificuldade, passa até um gel, se for o caso aqui, ó, só com a água eu já consegui separar bem. Se
precisa enxergar o risco antes de fazer. Tá? Olha só. O risco eu já enxerguei. Só de molhar ali e dividir, já tem um risco aqui. Agora eu seguro a parte de cima e vou trabalhar na parte de baixo do cabelo, para não subir esse risco. Repara que eu já estou vindo direto com a máquina de corte, tá? Mas se você tiver uma máquina de acabamento, é muito melhor também. A lâmina é pequena, que essa aqui, como é uma linha reta, eu venho mais direto. Tem até outra máquina de acabamento que é muito boa também, que é para você que está iniciando. Ó, você pode passar ela. Essa máquina aqui é R$100 no Mercado Livre. Olha só. Show de bola, né? Já deu outro destaque no corte. Agora sim nós vamos acender esse risquinho com a navalha, fazer a parte do acabamento aqui para você ver como que é, e vamos chegar na nossa parte final desse trabalho, tá bom? Pessoal, navalhete pronto, tá? Para pegar o shave em gel aqui, ó, você passa o shave toda a parte do cabelo. Essa parte da divisória, ó, tá vendo que depois que eu fiz esse risquinho ficou os cabelos aqui para baixo? Depois a gente corta, tá? Não tem problema. Corta na tesoura. Mas antes, já vamos navalhar. Eu já vou começar pelo risquinho, ó. De novo, segura a parte de cima. E aí, ó, vem de cima para baixo, ó, sem forçar muito, tá? Se tiver algum fio muito grosso, você vai com a mão leve, vai e volta, até cortar. Nada de forçar, senão vai ficar um risco muito grande. Aí vira um canal, não vira um risquinho. E aí a importância de vir com a máquina antes, tá? Porque às vezes você engrossa muito que você tá vindo direto. Então vem com a máquina antes, vai ter mais facilidade nessa hora. Agora essa parte do acabamento, ó, aqui é uma pegada mais em diagonal, mais reto aqui, né? Essa linha aqui, ó, em diagonal, ó. Uma linha mais em diagonal, ó, bem de boa. Essa curva, lembra que eu já fiz essa parte da curva assim? A gente passa o gel, fecha o navalhete. Com esse bico do navalhete, a gente vai meio que limpar aqui, ó, vai mostrar bem a linha, ó. Tá vendo? Então isso aqui eu já ensinei pra você, isso aqui ajuda muito para quem está iniciando e não consegue enxergar. Ó, você vai vir com a pontinha de trás do navalhete, ó, da lâmina da Gillette, só limpando. Ó. Aqui tá mais natural, tá ótimo, tá? Ah, eu quero mais curvado. Aí faz. Mas é bom ouvir o cliente antes. Ó, curvinha aqui, ó, em cima da orelha, pontinha da frente para fazer a curva. Você vai ver, você já vai enxergar um desenho natural ali, um pouquinho que é para tirar. Mais quadrado, dessa pegada, um acabamento mais quadrado. Olha só. Vendo? Essa curva tá bem respeitosa, para mim tá excelente. Se o cliente quiser mais curvado, você faz. Então escuta o cliente. Aqui em diagonal para trás, ó. Aqui na orelha não tem muito o que tirar, pessoal. Como tá na zero, é mais a pontinha mesmo. Agora eu vou esticar aqui, ó, e vou descer uma linha mais em diagonal. Feito isso, bora pro outro lado. Ó, olhando bem aqui, de lado tá de um jeito, de outro tá um pouquinho reto aqui, né? Então a gente pode pegar e desenhar um pouquinho mais essa curva. Agora ficou excelente. Show. E aí você vai observando e vai corrigindo. Mas o menos é sempre mais. Tá? O que é menos é mais? Você faz menos, escuta o cliente, vê se precisa melhorar, do que você sair raspando tudo e depois não tem como voltar. Ó, passei o shave em gel aqui. Agora, uma linha diagonal. Tá? Olha só. Uma linha bem diagonal. Aqui já é a ponta da frente, tá? Se quiser seguir esse mesmo passo a passo que eu passei, fecha o navalhete, faz o desenho. Fica meio que marcado ali.
Show de bola. Pontinha da frente aqui agora. Fazendo toda essa curva. Ó, limpa bem aqui, ó. Pontinha da frente. Quando a orelha for mais mole, vai ser mais fácil você dobrar ela. Tem umas orelhas que é meio dura, né? É mais difícil. Aí, filha, você se vira. Ora a Deus e vai. Ó, levanta um pouquinho aqui a orelha. E aqui vai descer mais uma pegada em diagonal. Convence o cara a fazer um navalhado, que é mais fácil. Agora, na parte de trás. A parte de trás, para quem tem dúvida, você vai sempre fazer uma base aqui no meio, ó. Sempre vai ter uma base aqui no meio, ó. Barbosa, mas de onde eu começo essa base? Normalmente é 2 dedos abaixo da orelha. Ó. Feita essa base, você vai para um lado. Dessa base, você vai para o outro lado. Ó. E é isso aí, ó. O degradezão para vocês, tá? Toda essa parte, aquilo que eu falei de finalizar depois aqui no risquinho, só você vê que depois o acabamento muda o corte, fica bem mais preciso ali, ó, o risquinho, ó. Esse acabamento é só levantar com o pente e acabou. Olha que show! É isso aí, pessoal. Massa demais, né? Você viu o degradê, que é um passo a passo, cara. Quando você entende o passo a passo, quando você faz o que tem que ser feito, você segue esse plano, a execução ela fica top, o resultado fica com qualidade, o cliente fica satisfeito e o melhor de tudo, você fica confiante, você começa a acreditar mais em si. Igual o Eduardo falou no começo, né? Esse sentimento de falar, mano, era tão simples assim, cara, era só fazer esse movimento com os dedos, era só entender esse passo a passo, e é isso que você precisa entender. Que é algo alcançável, é algo que você consegue alcançar. Só basta você focar, ser determinado. Virar o jogo com a barbearia, se tornar um barbeiro profissional e mudar de vida com essa profissão é para quem tem determinação. Determinação em estudar, em focar, em fazer o que tem que ser feito. Em colocar em prática, ir atrás de modelo e não ficar dando desculpas. Então, como você viu, toda essa aula, né, todo o passo a passo, resumindo para vocês, é você seguir a base do degradê, que é 0 baixa, 1 baixa. Segue essa base, a simetria, a curva, né? A máquina tortinha para cima, tá, descida. A linha da 1, que é a metade do que sobrou. Fez a base bacana, tá top. Aí você vai pro próximo nível, que é tirar as marcações. Decora o passo a passo de tirar essas duas linhas, tá bom? Você precisa decorar como tirar a linha da 0, que é clareando com o pente meio clareia e conecta com a 1. E a própria 0 tira a marcação. Da linha da 1 é a mesma coisa. O pente 1,5 clareia a linha da 1 e conecta com a 2. E a própria 1 tira a marcação. Anota isso, mano, decora, foca, porque isso aqui vai te ajudar a conseguir dominar o degradê. Eu te desafio você pegar esse passo a passo e já pegar um modelo e praticar, que você vai ver, independente da sua máquina. Você viu que hoje eu cortei com outra máquina, uma máquina da WMark, que é uma máquina mais simples. Você viu que teve alguma dificuldade ali, né, com o cabelo um pouquinho grosso, mas com o passo a passo e você não ficando engessado ali, mas você entender, cara, aqui não saiu muito, eu vou passar tal pente aqui para conectar, que foi o que eu fiz no final com o pente meio. Ó, aqui eu preciso dar uma clareada aqui, que o pente meio é quem vai clarear. E aí, entendendo isso, para você conhecer a máquina, você vai conseguir executar um bom corte e já ver um bom resultado, beleza? Eu te desafio a isso. E te desafio mais ainda a você estar comigo na terceira aula, porque a terceira aula você vai entender além do corte. Agora você entendeu o corte, o que você precisa fazer para dominar o corte. A primeira aula foi o primeiro corte, essa aula foi o corte mais difícil, a linha da 0, aquilo que tem feito muitos barbeiros iniciantes desistir, que é o degradê. Nessa aula você teve essa confiança. Mas na terceira aula, que é a próxima aula, você vai saber exatamente o que você precisa fazer para você construir algo que mude a sua vida com a profissão de barbeiro. Porque não é só aprender a cortar o cabelo. Existe um caminho. E o caminho para você dominar o corte é um caminho que eu vou te ensinar na próxima aula e depois os próximos passos para você fazer. Para que você tenha a visão clara de como mudar a tua vida com essa profissão. Como você dá certo nessa profissão. Então, independente se você já desistiu lá atrás, independente se você achou que não era para você, você está desafiado e convocado para participar dessa próxima aula. Independente se você está começando do zero, se você trabalha em outra área, se você às vezes acha que, como é que eu vou cortar online, Barbosa? Como é que eu vou aprender dessa forma? Eu te desafio a estar na próxima aula, que você vai entender esse passo a passo
para você conseguir chegar lá, beleza? Então, sem mais delongas, para você que quer ser um barbeiro profissional que domina todas as técnicas de corte e mudar de vida com essa profissão, eu te vejo na próxima aula. Para quem está vendo esse vídeo agora, não assistiu a primeira aula, nem está inscrito, tem um link abaixo desse vídeo para você se inscrever, para você entrar no grupo. Lembrando que todos que estão no grupo, estão participando dessas aulas e preencher o formulário, tem um formulário lá para você preencher, você vai estar concorrendo a uma máquina de corte que vai ser sorteada na 4ª aula, no domingo, tá? No domingo dessa semana. Então a próxima aula vai ser na sexta-feira e domingo é a última aula. Quem tiver ao vivo e tiver preenchido esse formulário vai estar concorrendo a uma máquina ao vivo lá. Nós vamos sortear, vamos te chamar ali e você pode ser esse sortudo aí a estar ganhando essa máquina. Então fica ligado, tá bom? Que essa máquina aí pode ser sua, beleza? Então, finalizada essa aula, foco no estudo, acompanha essa semana aí e vamos juntos virar esse jogo. Te vejo na próxima aula. Valeu!